Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, como é que vocês estão? O ano já começou a mil e a gente está aqui com mais um convidado e é uma pessoa muito especial para mim. Ele é bonito, é cantor sertanejo. Não vale mentir, não. Mentir é pecado. Ó, que é isso? Eu tô falando a verdade aqui, gente. A esposa dele é bonita. Gente, Ah, não, isso eu concordo, né? aí, ó. O ministério dele é bonito. Ô, glória. Então nós vamos ter uma conversa aqui muito bonita, né? Se Deus Amém. quiser. Como é que você tá, meu amigo? É o Tarso. E, gente, o nome artístico dele é assim, a junção perfeita. Tarso Santa Fé. Santa Fé. E não é seu nome mesmo. Não, o Santa Fé é artístico, né? Ah, Só o tá. Tarso, que é... Primeiro, graça e paz a todos, né? Que estão nos vendo, nos assistindo. Prazeraço, viu? Saudade que eu tava desse moço demais. Aí quando ele me chamou, eu falei, nossa, Deus, é claro que eu vou. Vai ser uma honra matar a saudade e ainda poder gravar. Falar de Deus, falar de vida, falar de música é bom demais, É né? bom, é muito bom. Mas a história do meu nome é muito engraçada, porque na época da minha carreira secular, Uhum. quando eu fui fazer solo, eu tive com um amigo meu que é radialista. E ele falou assim, Tarso, seu nome é forte, curto, mas eu acho que precisava de um sobrenome. Uhum. E o meu sobrenome mesmo é Carneiro. Sim. Então eu ficava assim, Tarso Carneiro, não soa bem, não vai ficar legal. E aí desde então eu comecei a pensar, Tarso o quê? Aí eu andava pela rua e pensando, Tarso mesa, Tarso microfone, Tarso quadro, Tarso copo, Tarso podcast, tudo que eu via eu pensava em colocar. E Aham. nada soava bem. Um dia eu atravessando a rua, eu quase fui atropelado por uma Santa Fé, um carro. Mentira, que Aí é eu falei daí. assim, nó, e tinha acabado de lançar, eu falei, nó, que nome bonito desse carro. Aí eu fiquei, tá Santa Fé, uai. Aí eu peguei, liguei pra esse amigo meu, falei assim, é Nilton o nome dele. Ô Nilton, o que você acha de Tar Santa Fé? Ele falou, nó, Tar Santa Fé é bom. E eu Uhum. já tava assim, eu não era convertido, mas já tava namorando com No Deus. caminho. Já estava gostando muito de Deus, de orar, de conversar com Deus, né? Eu não sabia o que era oração. Mas estava assim, e aí gostei dessa questão de Santa Fé. Aí eu falei assim, adotei. Aí virou Tar Santa Fé e ficou. Mas é muito boa a sacada. E chegou, pegou tanto assim, que uma época da noite que as pessoas já não me chamavam de Tarso, me chamavam de Santa Fé. Ô, Santa Fé, ó, Santa Fé chegou aí. Queria chamar Santa Fé para cantar. É mesmo. De Que tão forte que legal. pegou aí. Não, o nome é muito bom. O nome é bom. E agora, bom, na época não, né? Mas agora, sendo cristão, melhor Sim. ainda, fica muito bom. Exatamente, porque é uma fé santa, né? Uma fé de Deus, assim. Ficou muito bom. E Deus é como que maravilhoso. foi, assim, esse seu processo de conhecer a Cristo, né? Como que você, na nossa linguagem, converteu? Sim. Nessa época desse nome, eu tive um primeiro contato com célula, Uhum. através de um amigo meu que me conhecia da noite, me conhece há muitos anos. Tem até me tentado me levar para Legendários, porque agora ele tá lá. Mas eu não fui ainda não. E aí ele falou, tá, eu quero te levar num lugar, que é uma célula de um pastor amigo meu, não é na igreja, é na casa porque a gente, né, quando a gente não é convertido, a gente fica meio assim com a igreja, né? Uhum. E lá a gente só ora uns pelos outros, e eu tinha uma coisa comigo, assim, eu já tinha fé, mas não sabia, porque eu vivia buscando alguma coisa espiritual para mim. Então, assim, eu estava completamente perdido espiritualmente, mas estava buscando, achando que eu estava fazendo coisa certa. Então, eu ia em todos os lugares que você possa imaginar. É porque, na verdade, nós temos essa necessidade Exatamente. de estar com Deus, Sim. porque nós fomos criados para isso. Uhum. Mas aí, há um tempo atrás, eu entendo, né? Que todo mundo busca a Deus, mas em lugares errados às vezes. Era exatamente o meu caso. Aí eu cheguei a fazer mapa astral, eu fui. Uhum. Aí eu ia nos lugares lá para tomar passe, e aí fui parar no candomblé. Uhum. Aí eu comecei a ficar lá. E achando, assim, sempre, gente, o impressionante que eu falo muito assim é porque o meu intuito era sempre buscar Deus. Sim. Só que o que você falou, eu estava buscando a Deus, mas nos lugares errados, porque eu não estava achando Jesus, né? Uhum. Estava achando Jesus. Ele é o caminho. Exatamente. E aí, eu
passei por esse processo, mas frequentei essa célula, cheguei algumas vezes na igreja desse pastor da célula, mas não fiquei. Continuei minha carreira musical, passei por vários processos na vida e, assim, cheguei a um ponto de busca incessante pelo sucesso, de busca incessante por realização profissional na carreira musical mesmo. E comecei a me afundar, assim, em depressão. Comecei a beber demais, comecei a usar droga demais. E aí fui me perdendo completamente. Uhum. Num dia, saí para poder fazer um show, olha como que Deus faz as coisas do acaso. Num dia eu fui fazer um show e a Raquel foi comemorar o aniversário de uma amiga dela nesse meu show. E ela nem frequentava à noite porque ela tinha acabado de desviar, vamos dizer assim. Ela passou por um processo ruim na igreja, Entendi. teve uma experiência ruim com um homem e saiu. Mas eu acho que são os propósitos que Deus faz, porque ele permitiu ela se perder no caminho, lá encontrar comigo, a gente se fortalecer e voltar juntos. Sim. Porque aí a gente se conheceu nesse dia, ficamos mais de 30 dias sem encontrar e eu tentando descobrir onde que ela estava, tentando encontrar com ela. E aí a gente se reencontrou e toda vez que a gente conversava, a conversa acabava em Jesus. Porque como eu tinha tido aquela experiência e ela estava vindo recente da igreja, a gente acabava que ela ia nos shows comigo, a gente saía para fazer qualquer coisa no final da noite, eu depressivo, às vezes bêbado, às vezes drogado, e ela falando de Jesus e eu assim, apaixonado, porque eu chorava, sabe? Porque o buraco, o espaço para Jesus estava aqui, Uhum. né? E aí as coisas foram acontecendo. E aí eu continuei minha carreira, fui tocando, e ela convidou, pediu ajuda para alguns pastores que na época me negaram, sabe? Negaram ajuda para ela, fazendo, sai desse cara, porque esse cara não dava certo. Eu estava vindo de um relacionamento fracassado, com um monte de filhos, músico, viciado em droga, alcoólatra, ainda frequentava o candomblé. Tipo assim, nada a Nó. ver com o que a gente prega hoje nas igrejas, né? Uhum. Mas estava completamente prisioneiro. E aí, ela achou um pastor que nos ajudou, nos cobrindo espiritualmente, e a gente começou a fazer uma célula, nós três. E como ele é músico, cantor e muito bom também, os louvores foram entrando no meu coração. É mesmo. E aí, toda terça-feira, a gente fazia essa célula. Às vezes eu falava que estava passando mal, ele ia lá no quarto, na cama, lá. Não, nós vamos fazer a célula aqui com você deitado. Porque eu estava na batalha espiritual. Enquanto isso, eu continuava fazendo shows e Deus começou a me dar experiências espirituais. Uhum. E aí eu comecei a ter visões espirituais nos lugares que eu ia tocar. Ó. E teve uma que me marcou muito porque ele abriu minha visão em cima do palco e eu comecei a ver, assim, o mundo espiritual lá acontecendo. E eu sentia uma voz falando comigo assim, tá vendo? Aquele cara que tá ali, ele tá com aquelas duas mulheres, assim, num trisal, mas nenhuma delas é a esposa dele. A esposa dele tá na casa dele, esperando ele. Ó. E ele colocando bala, né? Colocando droga na bebida delas, assim, pra eles ficarem mais doidões, não sei o quê. E aí eu comecei, e aquilo foi começando a me oprimir espiritualmente ao ponto de eu começar a passar mal fisicamente. Chegou num dia que eu recebi um convite para poder participar do aniversário de um amigo meu, um cantor. Uhum. Os cantores de Belo Horizonte, assim, da noite estavam todos lá, mais de 30, 40 cantores. Chegamos lá para eu fazer essa participação, Uhum. eu comecei a passar mal. Aí eu falei com a Raquel, Raquel, me tira daqui que eu vou desmaiar aqui dentro. Nossa. Comecei a passar mal. Sabe quando sua pressão baixa, que você começa a suar frio? Sim, a boca fica Me tira daqui, me branca. tira. É, exatamente, ele não entendeu nada, eu saí despedindo, falei assim, depois eu te falo o que aconteceu, eu fui embora. Quando eu fui embora, eu fui melhorando. Aí eu comecei a entender que o meu negócio era dentro das boates, das casas de shows. Porque eu tocava em casamento, eu tocava, viajava, mas eu, nesse momento da minha carreira, eu estava muito focado em casa noturna, em boate daqui de BH. Então, assim, e a atmosfera espiritual, ela é pesadíssima, Pesado. né? Para quem entende do mundo espiritual hoje, meu Deus do céu. E aí, com isso, eu cheguei ao ponto e falei com ela, pessoal, eu não dou conta de ficar na noite mais não. Só que era o nosso sustento.
Por que o nosso sustento? Porque ela é empresária, esteticista, ela abriu mão de tudo para poder cuidar de mim. Eu tava depressivo mesmo, sabe? E aí eu falei assim, como é que a gente vai fazer? A única renda que a gente tem é essa. Ela falou assim, se Deus tá mandando você sair, ele paga a conta. A fé dela, né? E aí eu Muito saí, bom. doido, né? Aí eu saí e aí eu aceitei o convite desse pastor das celas para ir na igreja. Aí eu comecei na igreja, fui uma, fui duas, fui três, fui quatro e fiquei. Aí eu já tinha feito uma oração nas celas lá, a respeito de Jesus, mas reconciliei, vamos dizer assim, com Jesus nessa igreja. Aceitei Jesus de verdade mesmo, porque até então eu não sabia o que era, né? Muitas das vezes a gente levanta a mão sem entender direito e vai e continua não entendendo. O grande problema que eu vejo hoje das igrejas, assim, dos cristãos, é a falta de entendimento espiritual. Às vezes a gente está buscando, está na igreja, mas tá frio porque não está tendo nem entendimento espiritual. Mas isso é um outro assunto. Mas eu, na verdade, eu aceitei Jesus no quarto da minha casa. E assim, fiz uma oração e tal. Eu nasci num lar cristão, Sim. mas eu tinha uns 14 para 15 anos. E aí eu lembro que eu cheguei da escola, eu subi direto. Eu morava numa casa geminada, aí tinha 2 andares. Eu subi direto, fui pro quarto da minha irmã. Aí eu ajoelhei ali na cama e tal. E falei, eu entendi, Deus. Eu preciso aceitar essa verdade aqui, que é o Senhor, né? Uhum. E fiz a oração ali. Só que eu fiquei incomodado, porque é esse negócio que você falou, né? Falta de entendimento. Que eu precisava levantar a mão lá na igreja. E eu sempre falava com o meu pastor, não, hoje eu vou levantar a mão. Ele falou, meu filho, Você já aceitou, né? você já aceitou. Aham. Você não precisa disso. Verdade. Você já, através das suas atitudes, é a sua demonstração pública de fé. Mas você já fez a oração, você já entendeu todo, né, o significado e tal. Então você já é dele, você já aceitou. Eu falei, tá, mas eu vou levantar a mão. Não, não precisa, não vamos preocupar com outras coisas. É verdade. Porque se você declara para o seu pastor, você está declarando em público, né? É. E eu lembro que nesse processo, a gente tinha um amigo muito querido da noite que ele tinha uma célula, sabe? Então ele frequentava a noite, mas ele tinha uma célula e ele convidou a gente. E esse líder de célula, que hoje é pastor de uma igreja, ele falou assim: tá, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno e tudo. Nesse processo todo que eu tô te falando. Então, assim, olha como que eu estava fazendo uma célula em casa, indo numa igreja, mas acabei nessa célula e lá eu fiz a oração de confissão de fé com ele. E aí ele, a partir desse momento, para mim, tava valendo e tanto que valeu, né? E aí, o que acontece? Eu fora da noite, já, sem renda, indo na igreja, e aí começamos fervorosos na igreja mesmo. E Deus levantando sempre um recurso ou outro para nos sustentar. Era isso que eu ia perguntar, como que vocês sustentavam? Se você me pedir para te falar de verdade assim, eu não sei. Porque assim, eram coisas absurdas. Eu fui num círculo de oração e uma senhorinha do coque, aquelas fervorosas, levantou e Essas falou são as assim: melhores. Deus está mandando te falar que ele vai fazer uma coisa por você, para você saber que é ele. Porque para ninguém é uma coisa assim, humanamente inaceitável. Passou nem uma semana, eu recebi um convite para poder trabalhar na campanha de uma candidata a vereadora lá de Contagem. Aí eu falei assim, através de uma amiga que estava as pessoas em volta tentando ajudar a gente financeiramente de alguma forma. Só tá, você acha que vai dar certo, ela vai candidatar para vereadora, é bom que se ela ganhar, você continua trabalhando com ela, você vai ter um salário, resolve. Eu, glória a Deus. Fui, e aí ela me contratou, assim, temporário para poder trabalhar ali. Ela não ganhou. Eu falei, pronto. Foi 30 dias ali trabalhando para ela. Ela perdeu e agora? Aí o filho dela, que era o coordenador da campanha dela, me liga e fala, tá, deixa eu te falar. A gente tá com uma ideia aqui, porque a gente tem uma ONG. Sim. Ela tinha uma ONG também, que ajuda, que faz serviços de saúde para terceira idade.
Uhum. Então ela pega as senhorinhas e leva para poder fazer. Como é que chama aquele negócio na água lá? Spinning? Hidro. Hidroginástica. E aí arruma cadeira de roda, arruma muleta, essas coisas. E aí eu falei assim: legal demais. Mas e daí? Aí ele falou assim: e aí a gente queria te contratar para você poder dar um apoio para a gente. Na verdade, a gente não quer contratar você, a gente quer contratar o seu carro. Aí eu falei: como assim? Porque aí seu carro fica à disposição para a gente poder fazer esse movimento todo, essa correria toda, vamos dizer assim. E eles tinham um carro lá. Eu falei: tá bom, a demanda deve ser grande, ok. Automaticamente contratando meu carro, me contrata, né? Eu nunca trabalhei. Eles me contrataram e eu ficava ligando para eles assim: e aí, posso ir para aí? Tem alguma coisa para fazer? Não, 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 fica aí em casa, fica na sua casa, que na hora que a gente precisar de alguma coisa, a gente chama. Nunca chamou. Meu contrato foi uns 6 meses, mais ou menos. Olha só. Eu tô olhando para fora da câmera porque a Raquel tá aqui, eu tô colando ela. Foi quase um ano, né? Que Deus sustentou a gente assim. Muito bom, hein? Então, assim, cumpriu o que ela tinha falado. Eu vou fazer uma coisa por você que só eu poderia e você vai perceber que sou eu. E aí eu comecei a ter essas experiências com Deus. A gente estava frequentando essa igreja desse pastor e ele começou a me convidar para poder ir para entrar pro louvor. Uhum. Só que eu ainda tinha muito receio, sabe? Muito medo de, sei lá, eu não me achava apto assim. É um temor, É um né? temor mesmo. Mas acabou que comecei a fazer algumas coisas lá. E aí, como a Raquel já tinha liderado uma igreja dele, porque olha só, eu pulei a história aqui, mas é o seguinte: num momento crucial assim, chegou uma hora que ela estava muito fria, ela não queria voltar para a igreja. E você? E eu comecei a ficar fervoroso depois dessas experiências que eu estava tendo espirituais na noite. E aí, essa mesma amiga minha, amiga nossa em comum, que nos apresentou nesse aniversário, ela falou comigo: você sabe que a Raquel é pastora, né? E a Raquel nunca tinha me falado disso. Aí eu falei: sim, ela é pastora. Na verdade, ela era consagrada missionária, Uhum. mas como ela sempre teve o ministério da pregação, da palavra, então as pessoas chamavam ela de pastora. E como ela já tinha liderado essa igreja, desse pastor, então ela não era ungida pastora, mas já exercia a função. Sim. Aí eu falei: o quê? Você é pastora? Menina, você tem que voltar para a igreja, as pessoas têm que te ver pregando. E eu tinha um encanto com a figura do pastor, assim, sabe? Aham. Eu achava o pastor, assim, um cara iluminado, tipo, continuo achando respeitosamente, mas assim, hoje a gente sabe que é um ser humano, né? Que tem pecados, que peca, que cai. Mas nessa época eu ficava encantado. Eu falei: vamos para a igreja. E essa minha empolgação empolgou ela a voltar. Então, na verdade, ela falou de Jesus para mim, mas na hora mesmo da decisão, ela estava fria, desanimada. E aí Deus me usou para poder trazer. E a gente veio. E quando a gente foi, com o passar do tempo, nesse um ano aí, a gente foi ficando fervorosos de novo, sabe? E aí esse Legal. pastor convidou ela de novo para poder assumir uma outra igreja Ó. dele. Uhum. E aí ela falou assim: "Uai, você anima comigo, novaço convertido, né?" Eu falei: bora, claro, eu vou te apoiando, é bom que eu vou aprendendo. E aí eu fico mais para a parte de louvor e organizando, liderando, Uhum. e você assume a parte da palavra e da parte espiritual. E fomos. E nisso eu fui aprendendo muito, e eu cresci muito espiritualmente com ela nessa época. E aprendi muita coisa, aí eu comecei a aprender de tudo da igreja, né? Sim. E liderava um ministério de louvor, era só adolescentes. E aí, como eu tinha muita experiência com música, eu fui aplicando essas coisas. E aí ficamos lá um ano. Um ano. Aí convidamos um pastor amigo nosso para poder pregar lá. Ele falou assim: Deus está te arrancando daqui, arrancando vocês daqui, tirando vocês do. Eu não lembro qual foi a expressão. Do vaso, Uhum. para plantar vocês um jardim, porque ele quer plantar vocês em Ah, lugares entendi. maiores. Ó. Ou seja, ele estava tirando a gente de uma igreja pequena e levando a gente para uma igreja maior, com um nome maior. Foi quando a gente foi para Getsemane. E aí que passou pouco tempo que a gente estava lá, a gente se conheceu, Sim. né? Porque aí a gente foi convidado, a gente foi em algumas igrejas, a gente ficou uns 6 meses só visitando igrejas. Aí eu recebi um convite de um pastor amigo nosso
para poder fazer um louvor, que ele liderava o culto dos empresários na segunda-feira. Aí eu fui lá fazer o louvor, voltamos depois num domingo, fomos super acolhidos e ficamos, coisa para a paz de Deus mesmo. Passou pouco tempo, vocês chegaram, É. e aí a gente se conheceu e teve toda essa afinidade, né, essa conexão que a gente teve. Nós dois sempre tivemos uma conexão espiritual top, né? Engraçado, né? Foi muito legal, porque às vezes eu fico pensando, gente, mas do nada assim, né? Foi do nada, né? Foi do nada, porque assim, eu conheci o Lucas e a Bela antes de te conhecer, Uhum, assim, né, nos dias lá. sim. Quando seu pai assumiu, o Lucas foi, a gente Uhum, conversou um tempão, a gente foi conversar depois. foi. E aí, na hora que a gente. Nossa, eu falei, que isso, as ideias são muito legais, muito. É muito legal. Bateram todos. E aí a gente foi aproximando e tudo. E depois disso, a gente assumiu um culto, depois a gente assumiu a igreja no momento ali, no temporário. Fomos consagrados a pastores. Ali eu fiz o seminário de teologia, que eu acabei de formar. Muito legal. Enfim, Deus. E aí, na hora que encerrou-se o ciclo. Hoje a gente está trabalhando com células, Muito bom. né? Deus me deu um nome que é ABAP, que é Boa, Agradável e Perfeita Vontade de Deus. Uhum, E a gente não tem um local fixo, é um ministério de células. Hoje a gente está com uma célula toda terça-feira no bairro Ouro Preto, às quartas-feiras no Planalto e às quintas-feiras no Buritis, com pessoas completamente diferentes. E uma vez por mês a gente se reúne no domingo com todas as pessoas que frequentam as células. que E legal. Deus está fazendo, Uhum, sabe? E tem estudado, tem buscado crescer mais em conhecimento, em entendimento, que é o mais importante, né? Que eu acho que é o principal para a gente, porque a gente vai, as coisas vão acontecendo, a gente vai se edificando espiritualmente, mas muitas das vezes a gente não entende os processos que a gente passa, né? E Deus trabalha com ciclos, né, Tiago? com certeza. Né? E cada momento a gente vai passando uma coisa diferente e ultimamente eu estou entendendo isso, que Deus ele vai nos guiando e para passar no meio do processo mesmo, porque às vezes acontecendo coisas pesadas e difíceis, a gente fica perguntando por que isso, sendo que a nossa visão de crescimento é sempre assim, né? Sim, Uma evolução. E Deus vai utilizando coisas difíceis mesmo para nos preparar para uma coisa ali na frente, que a gente não enxerga. E a gente vai perguntando, eu ultimamente tô nessa fase de pergunta, meu Deus, mas ok, eu vou passar e tal, tudo mais, eu tô entendendo que é um processo, mas sim. por quê? Por É, quê? eu, eu, eu consigo enxergar assim, das minhas fases. Eu tive processos na minha vida inteira que eu precisei ser desconstruído depois que eu Uhum, converti, sabe? Então, assim, eu passei um ano muito difícil, que foi 2018, que foi quando o- eu aproximei mesmo da Raquel, que a gente começou a se relacionar mesmo, e essa fase toda que eu te falei que a gente ficava falando de Jesus no final, sim. mas foi um ano extremamente difícil. E o que que acontece? Eu, pelo fato de ter começado a fazer show com 16 anos, É mesmo? porque o que acontece? Eu perdi meus pais muito novo, né? Hum, Minha mãe adoeceu, eu tinha 13 anos. uhum. Aí meu pai foi embora. Quando eu fiz 16 anos, minha mãe faleceu. Então, com 16 Mas anos, você é o mais velho, não? não, eu sou mais novo. Ah, tá. Minha irmã já era casada e eu fiquei morando com meu irmão. Eu com 16 e ele com 24. Nossa, Então, ele virou meu pai. entendi. Então, assim, ele me dava uma orientação, ele me sustentava, né? Ele trabalhava, sustentava a casa. Mas, assim, ele fez o que ele pôde, Sim, né? E aí eu fui descobrindo muita coisa na noite. E aí entendi. descobri a música no colégio, aquelas coisinhas de amigo tocando Sim, no intervalo. Virei músico ali. E ali abandonei tudo por causa da música. E fui até converter, com 40 anos. Então, assim, foi muito tempo. E eu me fiz homem na noite. Então, eu aprendi muita coisa boa, mas muita coisa ruim. uhum, Então, para me proteger, eu acabava que sabe aquele cara que bate para não apanhar? Então, eu fiquei muito uhum. soberbo, eu era muito irado, muito. Eu tenho uma personalidade forte, mas assim, eu era
arrogante, entende? Essa questão de ter tido trabalhos musicais que fizeram um nome legal e que me deram uma grana, assim, eu achava que aquilo ali bastava. Então, se eu pisasse na Entendi. bola com o Thiago, por exemplo, que era meu amigo, você andava comigo na noite, eu te levava para os lugares todo e aí isso aí resolvia. Entendi. Mas, entende? A gente sabe que o relacionamento é muito mais profundo que isso. Então, assim, faltou muita maturidade mesmo, assim. E aí, quando eu converti, Deus precisava me quebrar para poder me mostrar que a minha dependência é 100% dele, Sim. que eu tinha pai. Hum. A partir de agora você tem pai. A partir de agora você tem que confiar em mim. Você Uma não conf- identidade ele te mostrou, né? Te Exato. deu. Só que para chegar nisso, meu Deus do céu, os desertos foram muito profundos, sabe? Para começar disso, né? 100% dependente de Deus para tudo, para tudo. Se quisesse comprar uma Coca-Cola assim, era Deus que, entende? Não tome refrigerante que faz mal. Mas entende? Então, assim, foi um processo e a gente continua nos processos, né? Sim. E só que eu acho que Deus vai trabalhando com a gente em ciclos e a gente vai mudando as etapas. Então, hoje eu enxergo que muita coisa que eu precisei passar foi necessário para o meu fortalecimento, para confiança, para maior intimidade. E é necessário mesmo, porque você tá falando, eu tô lembrando lá da nossa igreja, né? Uhum. A IBAC. E aí a gente começou. O nome parece, né? É, Ibaque, porque tem igreja, BAP né? e IBAC. BAP e Ibaque. Ô, gente, não foi plágio, eu nem sabia que eles. Não, Eu é. tô brincando. Tá vendo mais uma conexão, velho. É, mas é verdade. É verdade. É, é muito legal. Só. A gente tem uma história espiritual muito É legal. legal mesmo. Aí, vai fazer agora no meio do ano 2 anos, né, de IBAC. 2 anos já, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente tá ainda assim, em alguns sentidos, apanhando, mas aprendendo e caminhando, justamente passando por esse processo que você tá falando. E eu tô lembrando aqui porque esses dias minha mãe tava assim: Ô Deus, é pra gente estar aqui mesmo? Porque é difícil, não é fácil abrir um ministério, né? Nossa, é muito, muito É difícil. muita luta e tal. E aí ela falou assim: é pra gente estar aqui mesmo? Porque se não for, é, vai ser muito mais leve, porque tá pesado. Deus, se for pra gente estar aqui mesmo, me mostra alguma coisa, me dá um sinal. Pelo menos alguma pessoa converter nesse culto. Ela tava num culto de domingo. Uhum. E tipo assim, isso não acontecia na igreja. E aí, nesse dia, fez o apelo e uma pessoa levantou a mão. A oração dela. Ela falou: Ô Deus, eu estava esperando que ninguém levantasse a mão. Porque, tipo assim, eu não tô conseguindo enxergar o propósito do Senhor. Mas aí essa pessoa converteu. E a gente falou: então tem algo de Deus aqui. A gente Sim. precisa continuar o trabalho, mesmo nesse processo difícil. Passar por processo é muito difícil, né? E eu queria te perguntar também como que tá sendo os processos na sua carreira musical. Você Sim. vem trabalhando aí com as células, às vezes eu acompanho ali no Instagram, muito legal. Sim. E eu vejo você lá fazendo louvorzão, é bem legal. Mas você ainda tá fazendo show, você faz viagens, como que tá isso? Tô fazendo, mas bem pouco, assim. Porque o que que acontece? É a dependência de Deus. Mas você tá fazendo isso para dar mais atenção ao trabalho das células ou... Na verdade, Deus, eu vejo assim, sabe, Tiago? Eu acho que Deus vai abrindo e fechando portas, Uhum, né? Exatamente para a gente poder viver os ciclos. Porque, olha só, a gente estava até conversando isso esses dias, porque quando eu converti mesmo e tudo, e que aí eu percebi que eu estava tendo muito envolvimento com a questão do louvor, até liderando o louvor, né, lá da época do seu pai, e aí eu pensava assim, eu tenho muita experiência musical. uhum, Se eu tiver um trabalho autoral, de músicas autorais, eu sei como fazer. sim, Então eu consigo desenvolver isso até para fortalecer meu ministério e aquela ideia de viagens, de igrejas, né? E como o meu ministério é sertanejo gospel, a ideia é mais, você sabe,
aniversário de igreja, né? Casamento cristão, que eu faço 100%. Comemorações, né? Exatamente. Não é eu faço as adorações, mas esse braço do ministério, ele não é para um domingo de manhã de igreja, por exemplo, né? E aí eu falava isso. Então, eu falava muito com a Raquel. Na hora que eu tivesse, eu preciso de um investidor, de alguma situação que Deus abra uma porta para mim, para eu, tendo o material, eu vou fazer o ministério andar. Deus ouviu a minha fala, trouxe investidor, a pessoa que me abençoou. Se você colocar na ponta do lápis assim, esse audiovisual que eu gravei, ele ficaria em uns 150 mil reais. Nossa, pai. Mais ou menos. Porque, contando tudo, né? Contando a estrutura, o painel de LED, foram mais de 10 câmeras, a equipe inteira, essa equipe gigantesca aí, que já ganhou o Grammy com o Eli Soares, com os Menotti, com o Eles são David muito Keelan. bons. É aquela equipe toda. Então, se você fosse colocar no papel mais os figurinos, a decoração, a gravação, o estúdio, porque a gente grava estúdio, depois O grava nome ao da vivo. música é... São 6, eu gravei 6. Foram Foram 6? 6. E aí, eu peguei e 150 mil, pra você colocar no papel. Nem a gasolina que eu fui no dia pra gravar, eu gastei. Olha. Figurino, tudo, foi tudo abençoado. Deus me deu. Aí, beleza. Aí ele falou assim, eu te dei. E agora? A minha dependência continua sendo de Deus. Por mais que eu tenha experiência musical, se ele não quiser, eu não saio do lugar. E foi aí que o meu ministério pastoral cresceu. Ou seja, o trabalho ele foi meio que para gaveta. Entendi. Então eu lancei a primeira música, que é Chegou a Minha Hora, Hoje é Só Rajada, de Glória Aleluia. E as outras 5 eu nem lancei. Entende? Porque assim, eu fiquei tão envolvido com a questão do seminário teológico, com liderança de culto, liderança de igreja, e depois a questão das células, o desenvolver desse trabalho que você estava, né, que você está falando, Sim. que vocês estão passando com a IBAC de 2 anos, a gente vai fazer 1 ano agora, em março. Então, são processos de começar a cuidar próximo assim das pessoas, porque a gente pegou gente que falava assim, chegou a falar assim, nunca mais eu piso em igreja. Entende? E a gente foi acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, se consagrar espiritualmente. Então, assim, o ministério mudou a direção. E quem que mudou? Deus, né? Deus é que vai mudando o direcionamento das coisas de acordo com o que ele tem para nós. Então, assim, eu continuo fazendo, toco em algumas igrejas que me convidam. Tá chegando agora a semana de carnaval, eu vou tocar em acampamento de jovens, né? Sim. Mas assim, não é nem 1/3 do que eu imaginei que ia estar acontecendo. Entende? Então, tem igrejas que me convidam para aniversários de igreja. Eu toquei semana passada no aniversário de uma igreja, que foi maravilhoso. Mas assim, eu achei que nesse ponto eu ia estar todo sábado viajando muito. Entendi. E não tô. Eu tô muito mais pastor de igreja local do que ministro de louvor ou um cantor gospel, alguma coisa assim. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, eu tô orando a Deus porque Deus tem. E se pintar, você vai e tal, mas atualmente ele tá te mostrando uma direção de discipulado e cuidado, né? Exatamente, me fortalecendo espiritualmente, me fazendo entender muita coisa que eu não entendia. E aí, automaticamente, você passa a não concordar com tudo que você vê no mercado gospel, entende? Musical. Porque não adianta, porque quando eu converti, eu conversei muito com a Raquel no sentido disso. Eu estou largando a minha carreira, encerrando a minha carreira. Eu estou encerrando a minha carreira. Eu não estou acabando, deixando de ser um cantor secular para virar me tornar um cantor gospel. A minha ideia nunca foi essa. E eu você encerrei a minha carreira. Uma carreira de te começar a decolar, né? Na verdade, ela era muito estável já, né? Eu já tinha os lugares, as casas que eu tinha os contratos, então eu tinha os lugares fixos que eu tocava, com uma banda fixa que me acompanhava, tinha muita agenda, então assim, poderia estar mais porque, como eu te falei, eu estava muito fechado nas casas de show aqui. Entendi. Eu não estava viajando muito, que era a minha ideia, porque eu sempre gostei mais de estrada. Mas estava estável.
entende? Uhum. Ela não estava num momento de crescer, mas também não estava num momento de parar. Entendi. Era o meu trabalho, vivia daquilo. E aí, quando eu encerrei mesmo. Então, por isso que eu tinha muito temor de subir no altar para fazer louvor, que eu te falei no Uhum. início da conversa. Por isso, porque eu não queria que Deus pensasse, como se ele não sondasse meu coração, que eu estava trocando de carreira, porque minha intenção nunca foi essa, entende? Só que as coisas foram acontecendo e ele mesmo vai direcionando. Deus usou uma conhecida minha, amiga de uma prima minha, que foi até por causa dela, a gente até participou de um podcast semana passada É dela, mesmo? e por causa dela que ela falou assim, você não pode parar de cantar não, tá? Você cantou errado a vida toda, agora que você vai cantar certo, você vai parar? Entende? E aí eu participei de um concurso que ela fez, ganhei esse concurso, ganhei uma produção de uma música, e aí Deus foi Olha me só. mostrando que as coisas podiam acontecer, assim. Então, assim, eu nunca botei assim, tem que ser isso, tem que ser isso. Acho que é Deus mesmo, né, que coloca o querer e efetuar. Então eu sempre fui, nesse sentido, entendendo que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e perfeita para nós, e ela é soberana. Quando a gente Uhum. entrega, eu acredito muito nisso, sabe, Tiago? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida passa a ser dele. A gente perde livre-arbítrio, perde. Por mais que a gente pense e faça algumas coisas e peque, caia nos buracos, mas eu acho que ele está sempre conduzindo tudo. Uhum. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Só que ele precisou me parar para me fortalecer espiritualmente, para entender as coisas, e igual eu te falei, até para não transicionar de uma carreira secular para gospel e continuar com a mesma coisa. Ah, qual que é o foco? Fazer muito show, ganhar dinheiro com isso? A ideia não é essa. O propósito não é esse. Entende? Não sou contra as pessoas que cobram, muito pelo contrário, eu acho que é um trabalho, né? Mas assim, a gente tem que entender, porque precisa ter um propósito nas coisas. Você pode Justamente. ter a sua carreira, né, no segmento empresarial, ficar bilionário, mas tem que ter um propósito para esses bilhões chegarem na conta de Tiago. Isso tem que transbordar de alguma forma, sabe? E assim, eu vim com a mentalidade da noite de muito assim, se eu ficar rico, eu vou ficar rico para mim. E Deus me desconstruiu muito nesse sentido, É, eu vejo que Deus trabalha com propósito. sempre, né? Então a gente pega ali a carreira de Abraão e Deus que promete para ele: você vai ser rico, você vai ser famoso, mas com um propósito. Uhum. Você vai ser pai de multidões. Então, é, ficar rico não é o problema. Sim, O problema é não ter o propósito. E o exatamente. propósito de Deus é igual a célula é boa, perfeita e agradável. É bom, perfeito e agradável. Sim. É muito bom. Ué, legal demais. Agora sim, com relação ao trabalho ali nas células, né? Uhum. Você pensa em fazer uma igreja em algum momento? Então, Ou. a gente tem orado muito nesse sentido, muito. Por quê? Um local, ele facilita muito os encontros, É. ele facilita outros braços do ministério, né? Uhum, Você pode começar a ter discipulado, você pode começar a ter outros ensinamentos que fortaleçam a espiritualidade das pessoas. Como a gente se encontra com elas uma vez por semana, uhum, às vezes duas por causa do domingo, é muito pouco, né, para a gente poder ajudar, orientar no crescimento espiritual. A gente faz. Eu estou no propósito aí de oração às 5 horas da manhã com todos os homens, para você ter ideia. legal, hein? Nesse sentido de fortalecer eles espiritualmente, porque todos são muito novos convertidos, Uhum, entende? Então, assim, a gente está crescendo como pastores, mas a igreja está crescendo. Eu falo igreja porque somos, né, um grupo ali. A gente está crescendo como todo ali. Então, a espiritualidade também está sendo trabalhada, mas ela poderia ser muito mais. Só que, como temos célula no Ouro Preto, célula no Buritis, célula no Planalto, tem que ser um lugar que seja central, assim, que facilite a vida de todo mundo. E aí a gente está orando, porque a gente sabe, é aquela história, né? A igreja nasce, né? Eu acredito que a BAP já nasceu como uhum. igreja, assim, pelas coisas que Deus tem feito espiritualmente, assim, que a gente também, como sua mãe, a gente, oh Deus.
Mostra aqui Mostra. para nós. E Uhum. ele vai, ele mostra. Mas assim, eu não quero dar um passo que não seja da vontade de Deus. Entende? Entendi. Então, assim, claro, nós como pastores, já tendo um pequeno grupo que nos acompanha, a gente quer ter uma igreja, mas zero vaidade de falar que temos uma igreja. A questão é as possibilidades que o prédio traz para a gente poder ter mais encontros, entende? Entendi. Com mais liberdade, vamos dizer assim, porque os encontros de célula são em locais de outras pessoas, que têm limites, né? Tanto de barulho, quanto de horário, quanto de dias. E aí, se a gente tem um local nosso, as coisas se desenvolvem. Ter uma Mas, estrutura é bom, você é, consegue ter, preparar outras pessoas, né? e a ideia é essa. A visão que Deus nos deu, para mim e para Raquel da BAP, é exatamente essa. A gente não é igreja para as pessoas ficarem sentadas no banco só recebendo. A gente é igreja no sentido de preparação, de liderança, para Para poder envio. ajudar outras pessoas. É o Entendi. que eu tô te falando do transbordo. Isso aqui é uma forma que Deus te usa para transbordar na vida de outras pessoas, né? Pessoas que às vezes não têm condição de estar congregando com você, por qualquer situação que seja, elas têm a possibilidade de participar, de beber do ministério do Tiago através do podcast. E essa é que é a nossa ideia da BAP, sabe? É, você recebeu uma palavra hoje que falou com você, essa palavra precisa ser, sabe, transbordada, ela precisa ser reverberada na vida de outras pessoas, que seja na família deles, Uhum. na vida dos filhos, Sim. na vida de um pai, de uma mãe, numa oração, sabe? Então, assim, acho que Jesus fez isso, né, Tiago? Ele não primeiro construiu uma igreja, ele primeiro trouxe os discípulos, ensinou aqueles discípulos e mandou eles. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que pastor não tem que ter ovelha de estimação, tem que ter discípulo, É, né? é, é, um pastor, né? Quando eu era adolescente, ele falava isso e eu aprendi. Ninguém é eterno em lugar nenhum. Sim, Eu não aprendi da forma errada, né? Porque tem gente que usa isso, ninguém é eterno em lugar nenhum, então eu vou sair aqui porque deu minha hora. Mas eu acho que se Deus te plantou num lugar e você tá usando essa desculpa, tá errado, né? sim, claro. Eu falo no sentido de tipo assim, hoje, daqui 10 minutos, eu posso receber um direcionamento de Deus e eu vou morar, sei lá, na Coreia do Sul, Uhum. na China, vou ser um missionário fora, não sei. Então, nesse sentido, ninguém é eterno em lugar nenhum. No outro sentido também, olha, eu vou envelhecer e daqui a pouco a tendência da vida é que a gente morra aqui. Exatamente. Então, isso que você está falando é muito legal. Preparar pessoas e enviar, né? Preparar para assumir também. Sim, Eu também gosto de trabalhar assim, preparando pessoas para que elas possam trabalhar. E Deus também me mostra que o trabalho é muito legal, porque a gente é cuidado no trabalho. sim, Isso é doido demais. E trabalhar, quando a gente entende, a gente percebe que é mais tempo com ele. Se a gente pegar aquela parábola lá do dono da vinha, uhum. que ele chama uns para trabalhar de manhã, aí depois chama outros para trabalhar ao meio-dia, aí chama outros faltando poucas horas para No acabar o final do dia, dia. e no final todos recebem o mesmo pagamento. Uhum. Tipo assim, a gente entende, né? Todo mundo vai morar no céu. Mas quem começou a trabalhar de manhã passou mais tempo com ele. Esse que é o segredo, né? É justamente, então, é passar mais tempo com ele. Isso é legal demais, preparar essas pessoas para elas trabalharem e enviar. Você está preparando, de certa forma, né, para que essas pessoas passem mais tempo com ele. Agora você está falando uma coisa que eu vejo que é legal. Como que você entende essa questão de discipulado? Porque você começou a sua vida cristã através desse discipulado, com a Raquel e depois com esse pastor que ia até na sua casa, né? Uhum. E agora você está fazendo esse mesmo caminho, Sim. pegando e discipulando pessoas. Como que você entende esse processo aí na vida das ovelhas lá?
Eu entendo que as pessoas precisam entender quem é Jesus. Uhum. A gente entendendo quem é Jesus é o maior discipulado que a gente possa ter. Por quê? Porque quando a gente entende Jesus no seguinte sentido. Jesus já é aquela história. O diabo faz tudo para te levar para o inferno. Tudo. Jesus não faz nada para te levar para o céu, porque ele já fez. Ele já fez. O que que ele fez? Pagou o preço. Pagou o preço. Por que que ele pagou o preço? Por amor. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo pecador. Mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de eu nascer. Uhum. Entende? Então é um amor incondicional tão profundo que a gente precisa entender o que que é isso. O discipulado para mim é isso. Porque quando você entende quem é Jesus e o que foi Jesus, eu acho que é um trabalho eterno, Sim. né? Ninguém pode falar assim, eu conheço Jesus a 100%. Até porque a gente sabe o que ele revelou para nós, né? Mas assim, quando a gente começa a entender os princípios de Jesus, que a gente começa a entender os princípios do reino, o que é reino de Deus? O reino de Deus, ele é, mas ainda não, já é, mas ainda não, ele está aqui, mas a gente vai viver. A gente precisa entender esse processo no sentido de que o que que Jesus fez? Ele veio para nos salvar, mas é o que você acabou de falar. Ele passou um processo, um tempo aqui, nos ensinando como ser, Uhum. como chegar, como agir. E quando a gente entende esse amor, a gente começa a ser capaz de perdoar. A gente passa a ser capaz de não olhar mais para o próprio umbigo. A gente começa a entender os propósitos. Eu tenho isso, seja financeiro ou não, Uhum. para poder fazer por outra pessoa. Entende? Quando eu consigo entender que eu venho no encontro com o Tiago, porque eu preciso servir ao Tiago e não ser servido, a minha mente mudou. E essa mudança de pensamento, essa metanoia é Jesus, Uhum. sabe? É o que muitos casamentos, que a gente ajuda muitos casais, os casais, principalmente quem casou há pouco tempo, não entende essa questão de que eu casei com a Raquel para servir a Raquel, para fazer a Raquel feliz, para cuidar da Raquel. Eu não nasci para cobrar que a Raquel cuide de mim. Uhum. Eu não casei, perdão. Eu não casei com a Raquel para poder falar assim: você não tá fazendo isso, você Uhum. não tá fazendo aquilo, você tá vacilando comigo aqui. Quando a gente passa a entender que você precisa fazer a sua parte, Jesus destaca no Sim. meio do casamento, no meio de uma amizade, no meio do ministério das pessoas. Então, o que que eu acho o que que eu entendo por discipulado? É muito mais, você precisa ler os textos, você precisa, né, estudar os evangelhos, entender os evangelhos, mas você precisa espremer aquilo e entender o que que pinga, o que que sai dali, que é o quê? Que é o amor de Jesus. O reino de Deus, a gente vai viver, mas a gente já vive ele na terra quando a gente ajuda alguém necessitado, de verdade, né? Quando a gente vai visitar alguém que está preso, quando a gente vai visitar alguém que está no hospital, e quando a gente faz de amor, Sim. quando a gente ajuda uma igreja financeiramente, é por amor, sabe? Por isso que para algumas pessoas é muito pesado o dízimo e a oferta, porque elas não entenderam isso ainda. Eu não dizimo por obrigação, porque meu pastor deturpa o Antigo Testamento ali e me faz. Não, eu não dizimo porque eu fico constrangido, porque todo mundo levanta. Não, eu dizimo porque eu entendi a generosidade de Jesus. E se eu chego na IBAC e eu vou dizimar lá, é porque eu entendo que outras pessoas vão chegar. E aquela estrutura precisa estar de pé ali para receber essas outras pessoas que vão me receber da mesma forma que um dia me receberam. Uhum. Entende? E aí, quando você passa a entender isso, vira o jogo. A chave vira. Porque que eu acho que a religiosidade ela quebra muito, ela vai ao contrário, de confronto ao que Jesus ensinou. Exatamente por isso, porque Jesus ele trouxe as pessoas para perto, cuidou das pessoas, curou as pessoas e enviou as pessoas. E a religiosidade que está instalada, instaurada nas igrejas, elas
a gente custa para trazer alguém, né? A gente evangeliza e traz. Na hora que a gente traz, a religiosidade das pessoas expulsa. Não, mas o cara é cheio de tatuagem. Não, mas o cara veste muito. A calça é muito justa. Uhum. Não é? Não, mas o cabelo daquela mulher é assim. Nossa, mas a roupa dela é esquisita. Nossa, mas ela é isso? Ela é aquilo? Como é que pode? Entende? Por isso que quando as pessoas apontam, eu tô falando de dentro de igreja mesmo, elas não entenderam ainda. Faltou entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus. É o que você falou. Não é aonde eu vou chegar. É eu entender que o caminho é Jesus. Justamente. O seu caminho é a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, todos os processos que a gente passa, que você falou que passou e que eu também passei e ainda passo, eu tenho que enxergar Jesus nele. Com certeza. Quando a gente enxerga Jesus naquilo que a gente está passando, por pior que seja, a gente começa a entender a essência da história. A gente começa a entender o motivo, a gente começa a entender o que é o amor ágape, o amor imensurável, que a gente não consegue entender, né, Sim. de Deus. Como é que eu posso orar pelo meu inimigo? Como é que eu consigo amar uma pessoa que me prejudicou tanto? Como é que eu consigo dar a outra face? O que é dar a outra face? A pessoa vacilou comigo e se ela precisar de mim, eu vou lá ajudar de novo. Para a gente poder entender isso, a gente precisa entender Jesus. Isso para mim tudo é discipulado, Sim. sabe? É conseguir permitir que o amor de Jesus entre verdadeiramente no nosso coração. Porque ficar arrepiado, emocionado, né? Tem até um louvor que fala, não quero só me emocionar, né? Só me Bonito, é bem arrepiar. legal. E é tipo assim, não é isso. Não é a melodia bonita. Não é tem nada contra, pelo contrário, tá? Gosto demais. A melodia é bonita, o painel de LED, as luzes, aquele ambiente. Mas qual que é a essência? É Jesus? Se as pessoas não tiverem saindo com mais entendimento sobre o amor de Jesus e o motivo que ele esteve aqui, você não está entendendo nada do evangelho ainda. Nada. Entende? Então, é o que você falou, são os bilhões na conta do Tiago que ele entendeu para que ele vai fazer com aquilo. Eu tenho percebido assim, que isso a gente pode resumir em entrega, porque até mesmo financeiro, o discipulado, que é é sempre uma entrega. E o maior exemplo é ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele fez? Ele entregou, ele deu o filho dele. E o Exatamente. filho dele deu a vida. E logo depois que ele subiu, ele deu o Espírito Santo. Então é sempre uma entrega. E aí, de fato, entender isso, a gente entende o discipulado. De curiosidade, você já discipulou alguém que era da música lá fora e tá vindo, tá indo no trabalho lá? Já É, tem, é já mesmo. tem umas 6, 7 pessoas Ó, que me conheceram na noite e estão lá com a gente. que legal. Tem gente que está chegando agora, tem gente que está passando por esse processo inicial mesmo de libertação, Muito sabe? bom, hein? E assim, inclusive continua tocando na noite, porque eu não espremo não, sabe? Eu acho que o Espírito Santo é quem convence. A minha função ali é orientar e pregar a verdade. E orar por aquela pessoa. Sim. Muito. Entende? Uhum. Então, por quê? Porque muitas pessoas têm medo. Eu vou largar e vou viver de quê? Por mais que a gente conte o nosso testemunho, as pessoas não têm coragem, às vezes, de viver o É que a gente difícil, é viveu. E difícil. é muito difícil, né? Então, assim, são processos que as pessoas passam. E teve um até que, inclusive, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Deixa ele fazer o louvor. Olha. Deixa ele fazer o louvor. Uhum. Que faz parte. E hoje, assim, tá buscando outras coisas, sabe? Porque tá secando a carreira. E com Deus, né? Cada um tem um processo. E não sou eu que tenho que, igual eu te falei, a gente tem que pregar a verdade, a gente tem que falar a verdade, falar o que está escrito no texto, na Bíblia.
né? Falar o que que Deus tem a favor ou contra. Mas o principal é orar para aquela pessoa, porque é o Espírito Santo quem convence. Então, assim, não é na força do braço, não é no chicote, na chibata, sabe? Eu acho que é na orientação, no explicar a verdade. Você entende? É porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muitas pessoas leem isso e não entendem a profundidade do que é, e repetem, e falam que entenderam, que ama Jesus, mas não ama. Não Eu consegue fui amar ainda. entender esse texto quando, num momento de dízimo e oferta. Que assim, quando a gente entende que Deus entregou tudo, a gente, o que que a gente pode fazer? Entregar também. Ele entregou o único. E aí a gente, por isso que eu dizimo, por isso que eu oferto com Uhum. o coração, né? Tipo assim, olha, agora eu posso dar isso, então eu vou dar isso. Ó, meu tempo, então eu vou disponibilizar para cuidar dessas pessoas, para acompanhar essas pessoas, para orar para essas pessoas, que eu entendi que ele entregou tudo, tudo que ele tinha. E aí a gente É, faz também. é aquela história. O cara chegou com um revólver para poder te assaltar. Na hora que ele foi te dar um tiro, Deus foi lá, pegou o filho dele, botou na sua frente, o filho dele tomou o tiro e morreu. Uhum. É, isso aí. Entendeu? Uhum. E aí, quando a gente entende só, é isso que ele fez? É isso que ele fez. É isso que ele fez. Então, assim, as pessoas, elas precisam entender o sentimento da história toda, Uhum. sabe? Do que é para poder conseguir. E eu sinto que falta muito entendimento. Mas quando a pessoa entende, parece que assim, né? Realmente cai, né? A venda cai, as escamas caem, porque você começa a entender e enxergar Jesus, Uhum. né? Glória a Deus. Ô, Tasso, acho que nós vamos ter que marcar mais um, tá? Bora. Tô por sua conta e risco. Depois nós vamos ter que marcar mais uma conversa, porque uma hora é pouco. É, Já que a gente vai finalizar, eu queria que você desse uma dica pro pessoal, né? É, que tá aí, assim, começando ou ainda não entregou a vida para Jesus, está entendendo o processo ou nunca ouviu falar, mas dá uma dica para essa galera para eles ir para esse caminho que é o melhor. eu acho assim, a gente faz o ser humano, né? A gente faz o trabalho inverso, assim. Quando a gente está doente, a gente procura todos os caminhos. Aí a gente vai no médico, a gente vai no psicólogo, a gente vai no psiquiatra, a gente toma remédio, a gente bebe, a gente usa droga, a gente procura o amigo, a gente procura a mãe, a gente procura o pai, e a última coisa que a gente procura é Jesus. Se as pessoas aprendessem a inverter o jogo e procurar Jesus primeiro, ia ser tão mais fácil. Para Uhum, nós. Para nós. Porque Jesus já está aqui. Ele já está de braço aberto. Ele já está esperando. Ele já fez pela sua vida. Ele só está esperando você falar assim: eu quero. Entende? E dói porque a gente precisa ser transformado. Mas o tanto que isso também revigora, o tanto que a gente passa a entender o que é o amor. Eu vivo um relacionamento, um casamento hoje que eu não acreditava que existisse entre uma mulher de respeito, de carinho, de cumplicidade. Eu achava que não existia isso. De verdade. Eu achava que o ser humano não era capaz de amar dessa forma, assim, de se entregar, de respeitar, sabe? Porque os filhos a gente tem, né? Um amor desesperado. Mas, assim, por uma pessoa que você escolhe amar, uhum, né? Quando eu casei, eu escolhi amar, Raquel. E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que é só através de Jesus. Porque a gente não tem capacidade para entender isso. Então, o que eu acho? As pessoas, às vezes, elas estão. A gente vê isso muito na internet. As pessoas estão, às vezes, realizadas em determinados pontos da vida, mas elas estão com um buraco. uhum. E estão procurando tapar esse buraco com tudo, mas não conseguem. Porque a gente foi feito para viver em Jesus, viver em Deus. Assim Sim. como peixe não vive fora da água, né? É o clichê, né? Não vive fora da água, a gente não vive fora de Deus. E quanto mais rápido a gente entende isso,
menos sofrimento a gente passa a ter. O Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele também disse, eu ficarei com vocês até os últimos dias, até o final dos tempos. Então, assim, é saber que uma coisa é você caminhar sozinho, passar por todos os intempéries da vida sozinho. Mas uma outra coisa é você passar pelas mesmas dificuldades no colo do seu pai. Acabou. Amém? Irmão, Cara, hope. foi sensacional. Hope. Amém, glória a Deus. Muito bom, glória a Obrigado. Deus. Ô, gente, ó, foi uma conversa muito gostosa. Nós vamos ter que marcar mais uma. Bora. E A gente fala mais de música, né? aí nós vamos ter que tocar. Sim, a gente O toca. violão tá ali, mas nem deu tempo, né? Mas ficou enfeitando o ambiente ali. Daqui a pouco nós vamos marcar mais um. Vamos sim. Gente, você gostou aí? Foi bênção pra mim e eu tenho certeza que foi pra você também. Vai enviando aí o link, aquilo que você viu que foi legal, que vai fazer muito sentido pra um amigo, pra um irmão, pra um familiar. Vai jogando aí nos grupos, vai divulgando esse trabalho, porque ele é pra abençoar pessoas, né? Amém. Acender uma chama no Exatamente. coração de cada jovem e adolescente que nos ouve. Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você. A gente está aí no projeto e eu quero incentivar você a participar com a gente. É não? É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Beijo e tchau!